Hoje nós estaremos pensando sobre o tema adoração como estilo de vida. Nosso tema para este mês é vivendo os propósitos de Deus. Neste ano, 2024, nós estaremos, ao longo do ano, implantando em nossa igreja, nos ministérios, a visão de uma igreja com propósito. E um dos propósitos que nós temos é justamente a adoração. São 5 propósitos. O primeiro, adoração, evangelismo, serviço, discipulado e comunhão. Nós estivemos lendo o Salmo 96, então, aliás, acho que nós não lemos, né? O Salmo 96. Foi lido ou não foi lido? Ah, teu pastor está ficando mais idoso e de vez em quando esquece. Vamos ficar em pé, vamos ler. É o Salmo no qual nós estaremos baseando nosso estudo nesta noite, Salmo 96. Vamos lá? Eu quero convidar alguém para estar aqui à direita, orientando a leitura das letras pretas e à esquerda das letras vermelhas. Quem se candidata? Vem cá, meu irmão, então você fica aqui desse lado orientando. E desse lado meu direito aqui, quem pode vir aqui à frente, irmã? Então nós vamos dividir hoje a leitura em 2 lados, ok? Começa pelo lado esquerdo meu, então começa pelo Adriano e continua com a irmã Vivian. As letras vermelhas, ok? Vamos lá? Todos lendo o texto da palavra do Senhor, que é o Salmo 96. O irmão começa. Senhor, um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, contem a todas as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se, os céus exultem, a terra, deem louvor, o mar, tudo o que nele há. Os campos, as suas colheitas, gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Amém? Amém. O povo do Senhor diz amém. Vamos, então, podem se assentar, naturalmente. Então, nosso tema é vivendo os propósitos de Deus e hoje estaremos pensando sobre adoração como estilo de vida. O que é adoração? É uma palavra que tem sido mal interpretada e por isso muitas pessoas já deixaram de usá-la. Adoração é conhecer e retribuir ao amor de Deus. Conceitos limitados sobre adoração. O que é limitado na nossa forma de pensar sobre adoração? Por exemplo, cantar uma música. Se for só isso, é limitado. Tocar um instrumento. Se for só isso, é limitado. Orar, ir à igreja, participar de um culto. Eu posso fazer isso, mas nem sempre estarei adorando ao Senhor. Pastor Russell Shedd, nosso amado irmão, a quem tive a alegria de tê-lo, inclusive em minha casa, por 2 vezes,
Russell Shedd, nas primeiras páginas do seu livro Adoração Bíblica, ele faz a seguinte colocação da adoração contemporânea. Ele diz assim: não é raro ouvir que a joia que falta da coroa do cristianismo evangélico de nossos dias é a adoração. Sem dúvida, nós os crentes passamos horas sentados nos bancos das casas de oração. Mas aí ele faz uma pergunta: mas estaríamos, por isso, cultuando a Deus? Mesmo estando na presença de Deus? Há um grande escritor, teólogo, que viveu no século XVIII, Jonathan Edwards. Ele foi chamado teólogo da razão e dos sentimentos. Escreveu sobre sentimentos há mais de 200 anos atrás. E ele disse o seguinte: a religião verdadeira, em grande parte, consiste em sentimentos santos, ou santos sentimentos no coração. Nossa religiosidade, nossa busca de Deus, significa que parte lá do íntimo da nossa alma, na singularidade do nosso coração. Ele está afirmando categoricamente que a adoração nada mais é do que expressão do nosso sentimento, então, em relação a Deus. Aí o pastor Russell Shedd, numa mensagem chamada A Verdadeira Adoração, comentando essa expressão desse teólogo, ele vem e diz o seguinte: os sentimentos que o crente precisa ter no seu coração são, primeiro, deleite na glória de Deus, ou seja, viver a alegria completa de estar com a sua vida depositada no altar de Deus. Ódio ao pecado, medo de desagradar a Deus, esperança nas promessas divinas, contentamento na comunhão com Deus, desejo de conhecer a cada dia a vontade de Deus, tristeza e contrição quando nos falta amor por Deus, gratidão pelos benefícios espirituais que recebemos imerecidamente, zelo para com os desígnios de Deus e fome da própria justiça de Deus. Pastor Shedd, ele diz o seguinte: olha, eu preciso voltar a minha vida, voltar o meu sentimento, voltar os propósitos da minha vida para Deus, e colocar sobre o altar de Deus tudo o que acontece na minha vida, para que, levando ao altar de Deus, eu possa, pela instrumentalidade do Espírito Santo agindo no meu coração, compreender a cada dia essa vontade de Deus, que é vontade soberana, é vontade benéfica, é vontade que me leva a cada dia a entender o propósito de Deus para a minha vida. O profeta Isaías, escrevendo há quase 2000 anos atrás, ele nos diz que Deus nos criou para adorá-lo. E em reciprocidade pela sua ação na nossa vida, nós devemos então buscá-lo. Lá em Isaías diz assim: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto, e farei com que estradas passem terras secas. Aqui ele está dizendo o seguinte: não importa qual é o deserto que você está vivendo na sua vida, eu estou agindo na sua vida, e eu estou abrindo novos caminhos. Lá no Velho Testamento há uma expressão que diz assim: eu mesmo abrirei os caminhos para que você possa passar. Diz o texto de Isaías: eu serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto, e com que rios corram em terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Olha que coisa linda. Está faltando alguma coisa na sua vida? Passou 2023, o que foi que lhe faltou? Deus proveu? Deus esteve presente? Ele agiu lhe dando trabalho, salário, você teve o pãozinho nosso de cada dia de manhã, o cafezinho para tomar, o leite, para quem toma leite. Não importa, Deus esteve presente. Ele completa Isaías esse texto dizendo assim: este é o povo que criei para que fosse meu.
a fim de que desse louvores ao meu nome. Eu criei. Quando você lê o livro Uma Vida com Propósito, ele começa fazendo uma pergunta bem simples: por que você está aqui? Você tem esse conhecimento no seu coração, que Deus te criou para a sua adoração, e Deus te mantém desde o momento mais precioso em que você foi gestado, lá no útero da sua mãe. Ele te conhece, e Ele te ama, Ele te acompanha, Ele te abençoa, Ele cuida de você. Quando a gente fala em adoração e adorador, nós temos que entender que a adoração é a expressão do nosso amor a Deus, é a nossa resposta a Deus pelo que Ele é, pelo que diz a sua palavra e por aquilo que Ele faz na nossa vida. A adoração é vida devocional diária com Deus. A adoração independe de lugar. Onde quer que eu esteja, que você esteja, nós somos apenas adoradores. Independe de forma ou perfeição, é expressão da nossa alma. Será sempre derivada da nossa relação pessoal com Deus. É uma experiência alegre, cheia de paixão. Adorar a Deus é a coisa mais gostosa da nossa vida. Eu tinha lá em Campinas um querido irmão chamado Pianola. Pianola era chamado assim porque ele cuidava de pianos. E ele tinha uma empresa que ele fazia propaganda e tinha vários aviões pequenos, monomotores, que andavam lá em Campinas, que voavam em Campinas fazendo promoção. Pianola gostava de cantar. Nunca foi membro da minha igreja, mas cada dia que ele chegava, e a nossa igreja lá se reunia no subsolo, cada dia que ele entrava, ele olhava para mim e sorria, eu dizia: canta, meu irmão. E ele vinha e louvava o Senhor. Louvava com alegria. Ele vivia adoração. Um dia ele sentiu no seu coração, aos 67 anos, que ele precisava dedicar-se mais a Deus. E ele pegou um de seus aviões, deixou os outros com os filhos e disse: eu vou lá em Asas de Socorro. E foi para a Amazônia. E ele passou ali 3 anos levando índios para a cidade, carregando missionários. Um dia, uma jovem índia estava grávida, e a gravidez era muito complicada para ter o parto ali na tribo, e a pessoa que isso cuidava disse: você pode levá-la até o hospital na cidade? Ele disse: posso. No meio do caminho o tempo fechou, e os ventos começaram, e o avião caiu. Faleceu ele, o missionário e a índia que estavam levando. Ele foi glorificar a Deus, está agora adorando ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Adoração é isso, é experiência alegre, cheia de paixão, é vida que se coloca no altar de Deus. A adoração é a minha resposta ao amor de Deus. A adoração é retribuir a Deus. Lá em Marcos 12:30 diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É Jesus que diz isso. Jesus então está me dizendo que eu preciso amar a Deus intelectualmente com a minha mente, apaixonadamente com o meu coração, com a minha alma, de modo prático com minhas forças, com as minhas atitudes. A adoração é vida, trabalhando no altar do Senhor. Rick Warman, ele diz assim: a verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a alguma melodia musical. Opa! Eu posso cantar todos os hinos da igreja, mas eu posso ter um cântico de adoração no meu coração, olhando para Deus e dizendo: Deus, meu Senhor, eu te busco com todas as forças do meu ser, porque eu dependo de ti. Mas eu também posso cantar um hino como cântico de papagaio, apenas repetindo. Como é que eu adoro a Deus? Romanos 12:1 diz assim: por causa da grande misericórdia divina, eu peço a vocês que se ofereçam como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E Paulo, ele completa dizendo: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Quer ler um livro ótimo sobre adoração? Adoração Bíblica, Rousseau Shedd. Eu recomendo. Uma vida de adoração
é sempre o resultado da nossa busca diária de um relacionamento íntimo com Deus. Jesus, lá no Sermão do Monte, no versículo 6 de Mateus 6, ele diz assim: mas você, quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que olha para você e vê o que você faz em segredo, ele te recompensará. Ele estará com você. Por que devemos adorar a Deus? Lá em João 4:23, Jesus diz assim: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque devemos adorar a Deus? Primeira ideia, para expressar a nossa gratidão. Salmo 96, versículo 1 diz assim, você leu o Salmo, ele diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os moradores da terra. Quando ele fala um novo cântico, significa uma nova disposição para adorar, uma motivação nova para servir, a renovação do amor e da nossa devoção a Deus. Neste início de ano, quando nós, no dia 31, já agradecemos as bênçãos recebidas e agora estamos vivendo um novo ano, é tempo para revermos nossos compromissos e a nossa prioridade em relação a Deus. É tempo para revermos nosso compromisso diante do altar e as nossas prioridades diante de Deus. Pastor, há 5 anos atrás alguém disse, eu estranhei que não se falava em dízimo, e alguém falou para mim: pastor, essa igreja não fala em dízimo. Mas espera aí, vocês rasgaram os versículos bíblicos da Bíblia que falam sobre dízimo? E a pessoa olhou para mim e ficou assustada. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, lá no Novo Testamento e no Velho Testamento, lá em Lucas 6,38, fala sobre adoração. Bem será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada. Eu vi colegas de algumas igrejas fecharem as portas e alguns passarem necessidade. Aqui nós fechamos as portas durante a pandemia, mas, Rafael, passamos alguma necessidade? Você sabia que na pandemia nós investimos toda a área de som, foram mais de 100 mil reais, reformando as salas das crianças. Sabe por quê? Porque Deus esteve presente, e porque a igreja do Senhor Jesus, mesmo estando em casa, tinha gratidão no seu coração, e nada faltou. Deus proveu. Lá em 2 Coríntios 9,7 diz: cada um entregue sua oferta conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem oferece com alegria. Segunda ideia, eu preciso adorar para testemunhar da minha experiência pessoal com Deus. O Salmo 96,2 diz assim: cante ao Senhor, bendiga o seu nome, diariamente proclame a sua salvação. Comece a cantar onde? Na sua casa. Se você tem vergonha, canta no banheiro, mas cante ao Senhor. Abra o seu coração ao Senhor. Diga a Ele aquilo que você sente no seu coração. Nosso testemunho diário expressa a dimensão da nossa adoração a Deus. Adorar é, portanto, estilo de vida, onde refletimos o amor de Deus através das nossas atitudes diárias. É quando alguém chega lá para o Adriano e pede uma peça na loja que ele trabalha, eu sei que ele atende com um sorriso, e ele procura ajudar. E se ele percebe que a pessoa está triste, ele pergunta: por que você está triste?
Isso é testemunho, é adoração. Quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está em casa, apenas arrumando as coisas da sua casa, ou varrendo a cozinha, ou limpando os móveis, saiba que nesse instante, quando sua alma se busca ao Senhor, você está adorando ao Senhor. A verdadeira adoração é a obra de Deus e produz frutos transbordantes de graça para a nossa vida. Isaías 55, 10 a 12, ele diz assim: porque assim como desce chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Notem essa última frase, eu quero que vocês leiam comigo, por favor, vamos ler. Saireis com alegria, leiam comigo. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Alegria, alegria no coração. Essa alegria que deve transbordar na nossa vida e testemunhar do nosso amor para com Deus. Sabe o que acontece no nosso dia a dia? Eu tenho lido um livro e leio devagar. Espiritualidade emocionante e saudável, de Peter Scazzero. E ele diz no seu livro, num dos capítulos seguinte: nós temos a tendência de separar o secular do sagrado. Separar o secular do sagrado. Domingo é sagrado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, secular. Havia uma musiquinha que a gente cantava assim: domingueiro nunca queira ser. Alguém aqui conhece esse neto? A minha querida irmã conhece, eu não vou cantar agora não. No domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, santo ele não é não, mas no domingo ele é santarrão. Era o ídolo que dizia isso. E o meu querido pastor Peter, ele diz o seguinte: Kim, um amigo seu, tem um momento devocional disciplinado com Deus todos os dias antes de ir para o trabalho, mas depois se esquece da presença de Deus e vive o seu dia, volta para casa e já não se lembra mais de Deus. E aí diante disso ele faz um arremate dizendo: perdemos a alegria genuína da vida com Jesus Cristo que Ele nos promete. E o mundo, ele olha para nós e balança a cabeça de maneira incrédula. E ele diz: como é que nós podemos ser tão cegos a ponto de não enxergar a grande lacuna entre aquilo que nós vivemos no período da manhã e o resto do dia? Eu não posso separar a minha vida e dizer que eu tenho uma parte secular, eu tenho uma parte sagrada, porque minha vida é a vida de Deus. Deus está presente no meu coração. Quando eu recebi Jesus na minha vida, o Senhor disse o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para Ele, faremos nele morada. Pai, Filho e Espírito Santo moram no meu coração e convivem no meu dia a dia, eles jamais me abandonam. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito do Senhor. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Assim, sob a direção do Espírito Santo, todas as oportunidades que surgem devem ser utilizadas para vivenciar o testemunho
do Deus que nós temos na nossa vida. Adorar é servir ao próximo. Servir é fazê-lo intencionalmente. Nós fizemos aqui um cursinho da Igreja Multiplicadora, onde nós aprendemos que servir ao Senhor é um serviço intencional, visando, através da nossa amizade, que os nossos novos amigos e velhos amigos se tornem novos irmãos em Cristo Jesus. A adoração deve ser uma ponte para atrair pessoas para estarem no altar de Deus. Viver a vida diária é justamente glorificar a Deus naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas adorar também é manifestar a glória do Senhor em toda a terra. O versículo 3 diz: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Hoje Deus se manifesta através do seu povo, mas a manifestação da graça redentora de Deus é através do Espírito Santo. Opa! Deus age, o Espírito age, eu não preciso agir? Mas a responsabilidade na preparação do ambiente, onde possamos testemunhar o seu amor, é nossa. Nós é que abrimos o espaço do nosso lar, o espaço nosso para conversar com as pessoas que nos cercam, o espaço para olhar e ter empatia por aquele que está ao meu redor, o espaço para ter uma palavra de oração, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, ou até para levar uma cesta básica para aquele lar que passa pela dificuldade. Eu preciso abrir esse espaço, preparar esse ambiente através da minha vida, para que Deus possa me usar e levar outros a conhecerem o amor de Cristo. Adorar, então, é usar os meus dons e habilidades para a glória de Deus. Paulo, aos Colossenses 3:23, ele diz: o que vocês fizerem... Opa! Tem alguma exceção aqui, pastor? Você está vendo alguma exceção? Seja no seu trabalho, no seu lar, tem alguma área da sua vida que Deus não pode entrar? Lá no meu escritório, com certeza, se ele fosse pessoa física, ele ia tropeçar em um monte de coisa. Mas ele pode entrar. Quando eu visito alguns lares, é interessante, eu visitava muito lá em Campinas, que as pessoas diziam: pastor, conhece a nossa casa? Ele mostrava a sala, ele mostrava o quarto, ele mostrava a cozinha, mas eu nunca vi alguém mostrar a despensa, o quartinho cheio de tranqueira, o depósito da casa, o subsolo onde às vezes guarda coisas, ou lá em cima, ninguém mostrava. Sabe, na nossa casa Deus quer cada pedacinho da nossa vida, Ele quer nosso ser por completo. Por isso que ele diz: o que vocês fazem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. O Salmo 96 também declara que nós criamos o ambiente para a manifestação da glória de Deus. Versículo 4 diz: porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Também declara que nós combatemos a idolatria mostrando Jesus como Senhor. Versículo 5: todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra. Certa vez eu assisti o jogo do Cruzeiro lá de Minas Gerais, quando ele venceu o campeonato, e eu fiquei maravilhado com 5 jogadores que são membros da Lagoinha da Igreja Batista Getsemane. Terminaram aquele jogo, eles se ajoelharam e levantaram as mãos aos céus e oraram, dizendo: obrigado, Senhor. São crentes. Tenho conhecido alguns esportistas crentes que vivem suas vidas louvando ao Senhor. Também expressamos a nossa dependência dEle. Salmo 96, 6 e 7 diz: majestade e esplendor estão diante dEle, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor a glória e a honra. Quando nós abrimos os nossos lares para um PGM, pequeno grupo multiplicador, sabe o que acontece? As portas do céu se abrem para abençoar a nossa vida. Mateus
levou seus companheiros de trabalho e amigos a Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, Jesus passou por uma coletoria e lá tinha um fiscal de rendas chamado Mateus. E ele chamou Mateus, vem, e ele veio. E ele levou Jesus para o seu lar. Sabe o que ele fez? Ele chamou o resto dos fiscais, seus amigos, chamou os publicanos, chamou os pecadores e disse: venham conhecer o amor de Deus. E ele deu o primeiro exemplo de um pequeno núcleo, de um dia com Jesus Cristo no lar. Nós vivemos submissos à vontade de Deus e com genuína alegria, precisamos ter genuína alegria. O Salmo 96:9 diz assim: adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da glória da terra. Opa, isso só acontece quando eu digo no meu coração: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quarta ideia, deve nos motivar à busca da santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aqui é uma chamada para que nós busquemos deixar os nossos pecados e vivermos olhando para Jesus, fazendo aquilo que é justo diante de Deus. Quinta ideia, para viver missões como estilo de vida. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abala. Com nossas vidas, precisamos declarar que Deus é soberano sobre todas as coisas, crendo que tudo está sob o olhar, permissão e domínio de Deus. Nada acontece sem que Deus o saiba. Eu não sei quantos fios de cabelo eu perco por dia, mas eu sei que estou ficando calvo. Mas a palavra de Deus diz que até mesmo os fios de cabelo que caem na minha cabeça, só Deus os conhece. Nada passa desapercebido ao seu olhar. Sexta ideia, a música. Ô pastor, por que você não falou de música logo no início? O senhor deixou para o final. A música é uma das formas de manifestação da nossa adoração. O louvor será genuíno na medida em que a nossa vida reflita a presença de Cristo em nós. O culto é o momento quando nos reunimos para celebrarmos a presença de Deus em nossas vidas e testemunharmos do seu amor. Vidas cheias de fé, unção e testemunho adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Música é isso, é o reflexo do nosso coração. Então, adorar com nossa voz é declarar as nossas vidas, em nossas vidas, que Deus tem soberania. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Lembremos sempre, a adoração deve ser o resultado do nosso relacionamento com Deus. A adoração deve refletir uma vida de devoção, de oração, de leitura da Bíblia, testemunho diário do Evangelho. A adoração deve nascer de um coração que busca com sinceridade e vive a vontade de Deus. Estou concluindo. O apóstolo Paulo sintetizou a ideia de adoração genuína que reflete a presença de Deus em nossas vidas. Eu convido vocês a colocar isso em pé. Quero concluir com as palavras de Paulo. Colossenses 3:16 diz, 16 e 17 diz. Opa, vamos ler juntos? Colossenses 3:16 e 17, vamos ler juntos? Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Vamos orar? Eu vou parar aqui. Ó Deus amado, ensina-nos a adorar. Ó Deus amado, nessa semana que nós começamos, seja quando voltarmos ao nosso lar,
Que o nosso lar, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu perdão, pela compreensão no nosso coração dos Teus desígnios para a nossa vida, seja um pedacinho do céu. Ó Deus, abençoa nossos filhos, abençoa nossos netos, abençoa as pessoas que convivem no nosso dia a dia. Abençoa essa semana que ora iniciamos e multiplica, Senhor, na nossa vida, nossas experiências espirituais, para que possamos, com a presença Tua, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo, vivenciarmos a nossa fé e termos alegria em Te adorar e viver nossa vida cristã. Abençoa-nos, te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.